Parashá Pekudei, 23ª porção semanal da Torá. Shemot 38, 21 a 40, versículo 38. Os terrelins serão 35 e 38 e a nossa purificação energética é 1 Reis 7, 51 e 8, 21. Hoje são 6 de Ramadã, 1445 anos do calendário de Maomé. Sexto dia do jejum dos muçulmanos, são 30 dias de jejuns. Começou no domingo passado, na segunda-feira, aliás, e vai terminar daqui a 24 dias, são 12 horas de jejum, o mês de Ramadã. E hoje também são um calendário papal, pagão, feito pelos italianos e os gregorianos, 16 de março de 2024. E o calendário luno-solar, hoje são 6 de Adar 2, 5.784 anos. Lembrando que, quando em Israel não se apresenta no 12º mês de Adar, o trigo, ele não se apresenta, não está pronto para a colheita, é uma ordenança da Torá ter um outro mês com o mesmo nome, Adar 2. Então, esse ano, como ele é bissexto, tem 30 dias do mês de Adar 2. Hoje é o mês 6, é o dia 6 de Adar 2. Aliás, já entramos até no dia 7, tá bom? E por isso, a nossa festa de Purim será agora domingo, a festa de Esther, que venceu o inimigo Amã. Domingo que vem é festa de Purim, festa das sortes. São 36 horas de festa, tá bom? E a nossa Pessá não será domingo que vem, como está no calendário de Enoque, mas será 23 de abril ainda. Então, daqui a um mês, vai ser a nossa Pessá, ou seja, a nossa passagem, a saída do Egito para a nossa liberdade espiritual e física. Muito bem, estou feliz de estar aqui para mencionar e viver essa paraxá maravilhosa, que é a paraxá Pekudei, né? Enumeração. O Eterno, esta noite, vai nos tratar da forma da gente enumerar a nossa consciência, o nosso estado metafísico e físico, para que o Eterno entenda a nossa oferta alçada. Tá? Isso é Êxodos 38, 21 em diante. Nós vamos tratar dessa paraxá maravilhosa. E intempéries, contrapontos, às vezes ocorrem conosco. Nós sabemos que a Sitra Hará, ela tem um mecanismo e tenta atrapalhar às vezes, né? O mecanismo da gente, como aconteceu comigo hoje aqui, esses 21 minutos de atraso, né? Às vezes a Sitra Hará, ela faz isso. É uma energia que contraposta à sua vontade. Aí amarra ali, amarra aqui. É uma energia. Quando tem uma bênção ou algo acontecer de novo, ela tenta fazer um máximo para atrapalhar. É uma energia que paira na rua, paira em qualquer lugar. É natural isso. Mas está tudo bem, tá bom? Nós vamos tratar dessa paraxá. Ela vai dar uma parte hoje. Amanhã a gente finaliza ela. Nós vamos tratar o 1 Reis, tá bom? Vamos tratar daqui a pouco e vamos tratar dessa paraxá. Gente, é impressionante como a gente consegue identificar a irresiliência das nações. É uma coisa assim que você fica, nossa, que coisa. Através, irmão Valdo, do comportamento do humano, a gente lê a configuração de responsabilidade dele, a gente consegue ler a sua forma de valorizar o próximo através da posição dele, né, irmão? Então, assim, você consegue ler a alma dessa pessoa, a forma de tratar você, como ele lida com as coisas seculares, trabalho, né? E eu tenho observado isso durante essa semana.
com pessoas que é próxima da gente, né? A gente consegue ler isso. E é lamentável porque a santificação com o Eterno, ela é dada através da comprometimento. Você ter o comprometimento da leitura, da evolução espiritual, do entendimento, você tem essa relação com o Eterno. E quando você não pratica isso, você sai da consciência sacerdotal e entra na consciência das nações, né? Por que as nações, irmão Val, não têm enumeração? O Pecudei, que é essa paraxá que a gente já vai falar. Por que eles não estão numerados na configuração do Todo-Poderoso? Por que, irmã Eunice? Por qual motivo? Qual o nome da irmã? Marli? Irmã Marli, por qual motivo as nações não estão na enumeração do Eterno hoje, nesse rayon, nesse dia aqui? Por qual motivo? Qual a sua opinião? Desobediência. A desobediência, ela é gerada pelo ego da pessoa, ela é gerada por forças externas, ou ela é gerada pelo fato de ela ser a própria desobediência, essa energia que paira no mundo, né? Ou seja, em outras razões, a culpa é de todos. É assim que eles falam, desobediente, né? A culpa é do todo, então já que está assim, então assim fica. Não é assim? Qual é a sua opinião, irmã Marta, sobre isso? Desobediência gera pecado, né? Uhum. O pecado, como ele diz, devido ao pecado entra as forças negativas, pensamento negativo. Então, tudo provém de Deus e até mim. Muito bem. Então, ficamos subentendidos e entendidas que a enumeração do Eterno, ela é identificada quando a gente pratica o exercício da nossa fé, que é a palavra. E quando é o oposto disso, como a irmã Marli disse, é uma porta aberta para as energias negativas que pairam sobre as nações e sobre a rua, né? Sobre tudo. Quais são essas energias, irmão Cláudio, que tem fomentado, tem exercido nas nações? A primeira energia é do próprio Satã, né? É uma energia viva que ele contrapõe, ele contradiz santificação, justiça, ordem, tempo. Ele contrapõe isso, ele não aceita isso. A segunda é a energia dos amalequitas. É uma energia terrível, são anjos terríveis, né, que até entrou na consciência de Amaleque, e eles eram feiticeiros. Eles davam os próprios filhos para Moloque na época, né? A gente conhece um pouquinho da história. Também sabemos que nós temos o anjo Azazel, um anjo só com duas cabeças, uma para trás e outra para frente, que ele faz o papel da humanidade se tornar um bode para ser alimento dele e também do chefe dele. Também sabemos que além de Amaleque, além de Satã, além de Azazel, nós temos a consciência da rebeldia do filho que é Caim. A gente sabe que o DNA de Caim é um DNA pervertido. A gente viu lá em Gênesis, no princípio, né? Então, esses portais, irmã Tânia, irmã Marisa, são elementos que faz com que a gente não seja, que o Eterno nos guarde livre disso, que as nações não sejam enumeradas. Pecudei. Então, essa paraxá aqui, ela vai tratar da enumeração das filhas e dos filhos de Israel. Nós vamos tratar disso.
e a gente vai se elevar e ter essa consciência. Nós vamos para Reis também para fazer uma purificação e calibração da nossa alma, que o livro de Reis nada mais é um calibrador, né? Livro de Reis 1, Reis 2, Crônica 1, Crônica 2, é um calibrador da nossa carne e alma, que faz a junção das duas para que nós possamos ter a santificação. Muito bem, vamos abrir agora Shemot 38, 21 em diante. Êxodos 38, Passuque 21 em diante. Êxodos 38, versículo 21 em diante. Isso. Pekudei. Pekudei em hebraico significa enumeração. Baruch Hashem, amém. Vamos falar também das vestes sacerdotais, dos fins dos trabalhos. Vamos estar falando também do sumo sacerdote que levanta o tabernáculo, né? É algo impressionante. Essa paraxá aqui, todos ficaram maravilhados com ela, né? Ela tem, gente, uma relevância com Salmos 23, tá? Aquele que esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Potente descansará. E o Salmo 23, que o Eterno é o nosso pastor e por isso nada nos pode faltar. E no capítulo 40, o Eterno fez isso com Moshe, nós vamos tratar disso, tá? Capítulo 40, o Eterno ajudou Moshe a levantar o tabernáculo sozinho. Ninguém ajudou Moshe. Ele conseguiu levantar as colunas e a tenda sozinho. À tarde, quando chegaram, já estavam armados. E o pessoal, quem foi que te ajudou, Moshe, a montar esse tabernáculo? Foi o Eterno. Ele conseguiu sozinho. Nós vamos tratar disso aqui, tá bom? Vamos lá. 38. 21. Observe-se que o capítulo 38, pela mão direita, pelo lado feminino do capítulo, é um gimel, um número 3. O 3 no hebraico é uma configuração de organizações, de logística, plano estratégico, operacional e tático. E pela mão esquerda da força, do poder, o lado masculino do capítulo, é um het, que é o nome do Eterno e o nome do Salvador do Eterno, a letra 8. Tá? O número 8 é uma letra R, R de Het. Het, volto a dizer, é o nome do Eterno embutido e é o nome do Salvador embutido. Tá? Fique bem claro sobre isso. O determinismo desse capítulo, 3 mais 8 é um 11, ou seja, equidade. Então o Eterno quer que, para que a gente entre na enumeração dele nesta noite, teremos que ter equidade. E o versículo 21, pela mão direita, é um Bereshit, que significa família, significa Gênesis, significa restituição, significa recomeçar, significa verificar algo. E o lado masculino é um Aleph. O Eterno é um conosco e nada pode ser além disso. Tá? A soma do 2 com 1 é um gimel. Então, portanto, esse capítulo fala do lado da bondade, um lado totalmente feminino do Eterno. O Eterno quer que nós tratemos disso hoje. Nós vamos tratar somente do lado feminino hoje, tá? Do 21 ao 31. Fique ligada, preste bem atenção, para a gente poder captar isso e sentir esse orvalho do Eterno. Vamos lá. Passuque 21. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, do testemunho, que por ordem de Moshe foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Aharã, o Correno, o sacerdote. Vou repetir. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, do testemunho, que por ordem de Moshe foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Aharã, o sacerdote. Passuque 22. Fez Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Uda,
tudo quanto o Eterno tinha de sábio ordenado a Moshe. 23. E com ele a Oliabe, filho de Azemag, da tribo de Dan, gravador, desenhista e bordador em azul, púrpura, carmesim e linho fino. 24. Todo o ouro gasto na obra do santuário, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Passo 25. A prata dos arrolados da congregação montou em 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Passo 26. Uma beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de todo aquele que passava para os arrolados, da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. Passou que 27. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base. 28. Mais 2.775 ciclos, fez colchetes para as colunas e cobriu os seus capitéis e fez-lhes as faixas. 29. E o bronze da oferta foi 70 talentos, 2.400 ciclos. Passou que 30. Dele fez as bases da porta da tenda da revelação, o altar de bronze, o crivo de bronze para ele, todos os utensílios do altar. Passuque 31. As bases do átrio, ao redor e as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo, todas as estacas do átrio ao redor. Até aqui, amém. Baruch Hashem. Agora nós vamos tratar o lado feminino desses 10 passuques, tá? Cada ano o Eterno tem um tratado nas suas paraxás. Nós sabemos disso. E é um assunto intenso, tá? Essa paraxá e numeração é matemática, é cálculo, é gematria, em cima de gematria. Então nós vamos tratar apenas do lado feminino esse ano da paraxá Pekudei, tá? Enumeração. No início, a nossa fala foi ter o entendimento de que as nações não são enumeradas na santificação com o Eterno, né? E a falha delas é a busca por coisas fúteis, a busca por coisas seculares, né? E por isso não tem vibração para ser sacerdotisa, por isso não tem enumeração, e por isso estão fora não só do reino vindouro, mas da consciência divina também. Nós sabemos disso. Então, Pekudei, enumeração. O lado masculino, nós sabemos que aqui é uma verificação, um aleph, mas nós não vamos tratar do lado masculino, vamos tratar só da bondade do Eterno, né? Que nas nações é chamado de graça, né? E na nossa consciência judaica é bondade. Então, o lado bondoso a gente vai tratar agora, tá? O lado feminino todo desses 10 passuques. Aqui, gente, é o seguinte. A enumeração do tabernáculo, que foi por ordem de Moshe, né? E também contado pelos Leviim, por intermédio de Tamar, filho de Arão, os sacerdotes, fez Bezalel, filho de Uri, da tribo de Dan, tudo que o Eterno tinha ordenado a Moshe. Oliabe era filho de Aizaimac, né, da tribo de Dan, gravado, desenhista. Muito bem. Consciência de enumeração. A consciência feminina do Eterno, nessa paraxá aqui, ela trata de 4 lados da nossa consciência. Isso que o Eterno vai tratar conosco, irmãs boa, irmã Tânia. Primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro, quarto diedro. O que é isso, irmão Cláudio? O irmão
A Oliabe, né? Ele era desenhista e ele fazia todo o processo dos serviços pormenores. Vamos ver se é da tribo de Dan. Peraí. Isso aí. Tribo de Dan. Nós vamos tratar disso. Aqui a gente tem a nossa consciência sacerdotal, espiritual, emocional, tudo de santificação. Tudo aqui está em santificação. Tá? Os carpetes, as presilhas, tudo está em santificação. Tem uma enumeração aqui, energética, né? O Eterno lê como santo, porque foi dado com amor. Tá? Assim é o nosso lado feminino. Ainda que eu não tenha uma bondade tamanha, ainda que eu não tenha esse lado feminino tamanho, eu devo ter esses 4 diedros, essas quatro formas de eu absorver o amor do Eterno e receber e dar como uma desenhista, como a Oliabe foi aqui. É isso, irmão? A Oliabe, ele era desenhista da tribo de Dan. Então, o que é isso, irmão Cláudio? Primeiro diedro é uma forma de você olhar a formatação do que você vai fazer da sua vida. É o primeiro diedro. O segundo, o terceiro e o quarto diedro. E o que é isso, irmão Cláudio? Diedro? Eu nunca ouvi falar isso na Bíblia ou nas congregações. O que é isso? Ora, nada mais é que a sua forma bilateral de ver. Porque aqui você me vê na sua forma do norte. Tem um norte seu, as suas costas é o sul, o seu lado direito é o lado leste, onde nasce o sol. Vocês aprenderam isso na segunda série. O seu lado esquerdo, oeste do coração, é o lado onde o sol se põe, é o lado emocional seu. A gente sabe disso. Os 4 pontos cardeais, emocionais, físicos, metafísicos, que nós temos. E os diedros? Os diedros são entre o norte e entre o leste. Primeiro diedro. O segundo diedro é entre o norte e o noroeste, é o noroeste. O terceiro diedro é o sudeste. E o quarto diedro é o sudoeste. Amém? Então nós vamos tratar dessa visão feminina para a gente formatar o tabernáculo espiritual físico e a gente ser como a tribo de Dan. A tribo de Dan, ele era responsável por essas presilhas, por essa flor aqui, coisas pormenores pelo turbante, pelo cinto do sacerdócio, coisas pormenores, a tribo de Dan. E o primeiro diedro nosso, que está entre o norte e o leste, nós temos que saber lidar com o que está sendo vibrado e apresentado para você, como essa palestra aqui, e o lado que você tem como compreender, o lado da sua bandagem, que é o lado leste. Então, isso é o primeiro diedro feminino da Paraxá Pekudei, enumeração. E enumerar é isto, é você fazer uma soma do que a pessoa está apresentando a você e daquilo que você pode receber. Isso chama-se Paraxá, enumeração, Pekudei. Então, através desse exercício, você vai captar a santificação daquela pessoa, a própria sua, e ter a compreensão do dito. Né? Porque se você não compreender o primeiro diedro do que está se apresentando a você, ele é um calibrador da sua visão, porque a pessoa está falando uma coisa, você está ouvindo. Mas você tem que ter um entendimento emocional, físico, energético e espiritual para você ter o seu feedback. A sua volta, se está certo ou está errado. Então, isso é o lado feminino do capítulo.
Senão você pode ser enganado, você pode ser frustrado. Cláudio, você está muito técnico. Dá um exemplo. Vou dar um exemplo só. Um exemplo do lado norte para o lado leste. Primeiro diédro está aqui. O que aconteceu em 2020? No dia 21 de fevereiro de 2020. Apresentou-se um homem brasileiro de São Paulo que chegou da China com o vírus Covid-19. Não foi isso? Então, apresentou pelo lado norte isso. Mas qual era a sua obrigação do seu lado feminino? Analisar o lado norte dele, mas analisar o meu lado leste, o meu primeiro diedro entre um e outro. Eu tenho que saber se isso foi verdade. Eu tenho que entender se esse vírus era vírus. Eu tenho que entender se essa vacina era válida ou não. Então, isso é o primeiro diedro feminino do Eterno. É uma forma de você calibrar o que te apresenta e aquilo que você tem na sua mão pelo lado direito. Primeiro diedro. Qual é o segundo diedro? O segundo diedro já é o lado norte com o lado emocional seu. Você tem que fazer a calibração do que a pessoa está te apresentando pelo lado norte e aquilo que você sente. Você vai fazer uma soma das duas razões para chegar a essa proporção do segundo diedro. Será que Cláudio estava realmente em casa por ele ter chegado atrasado? Não estava no botequim não, ou na praia? Você não pode acreditar em mim. Você tem que fazer uma verificação entre o norte e entre o seu lado emocional aqui. Aí aqui você vai ter o seu segundo diedro, essa menina, essa mulher que vai te apresentar se ela é verdadeira ou se ela é mentirosa. Essa que é a realidade. Então, Torá, gente, Torá é isso. A Torá ensina você a ficar esperto, ensina você a analisar, ensina você saber pisar para você não cair na arapuca. Porque ali fora é um mundo extremamente de trevas. Você não pode confiar nas pessoas. Você não pode dar credibilidade no seu lado norte. Você tem que olhar pelo diedro. O bode faz isso? Faz. O carneiro não faz, irmão Valdo. Mas o bode, ele tem essa visão como a da serpente. Ele olha pelo diedro dele. Para ele, tudo é inimigo. Né? Ele sempre não quer atacar o bode. Então, o bode tem a visão de diedro. Não tem a visão natural, né? Como Adão e Eva. Pode vir, serpente. Eu acredito em você. Não. O bode é desconfiado. Ele está ali, está aqui. Se não puder, ele avança. Então, o segundo diedro é o lado feminino, que você tem que calcular o seu emocional com o emocional do que se apresenta. Aí você vai somar, vai dividir, vai ver, bom, então, realmente, nunca dá a sua enumeração, nunca se dá toda, sem você ter ciência do que aquela pessoa é boa, mas é isso que está tratando conosco nesses 10 passuques aqui. O irmão Oliabe, né, da filha da tribo de Dan, ele era desenhista, o Eterno botou ele para fazer as presilhas de cobre das cortinas, né? Pediu ele para ficar vigiando os levitas, se estava amarrado de cinto ou não, se estava com o turbante amarradinho e a tiara ou não. Tribo de Dan, né? Coisas pormenores, bem pequenas, mas que tem que ser santo. Eu não posso fazer nada de qualquer maneira. Eu tenho um sal ali, já são 11h15. Eu tenho que pegar o sal e fazer a medição. Para mim não botar 4 colheres de sal no arroz e ficar super salgado. Então o pormenor é você dosar a dosagem certa, orar, Baruch Atachem, Emeno Hololam, Boreperim, Mesozote, bendito sejas tu, eterno nosso Criador do Universo, santificaste o teu mandamento, ele nos desce
o trigo ou o cereal da terra, aí você abençoou o arroz, aí pode botar na mesa para as crianças comer. Então, a tribo de Dan tem esse mecanismo de pormenores, de ver com o primeiro diedro, com o segundo diedro, que é emocional. Qual é o terceiro diedro? É o lado energético, você precisa sentir se a pessoa é com você, se é verdadeiro ou não, para que essas presilhas da cortina, shalom, irmão, estejam presas, elas têm que ser de cobre. Por que cobre, irmão Kraus? Porque o cobre é um metal, tá? Que ele dá e ele recebe. Não foi à toa que o Eterno botou uma bacia de cobre no meio da congregação para o pessoal lavar pé e lavar a mão. Mas não foi só para lavar pé e mão, é para que toda a energia ruim da pessoa, o cobre absorvesse, porque na casa dele ele não aceita sujeira. Então, por isso que o Eterno botou a bacia, o tacho de cobre, para ele lavar o pé e a mão e tirar a energia energética ruim que as pessoas botam em você, ou você passa na rua e um egu, um demônio acompanhou você. Então, ali ele vai ficar ali. Ele não vai tomar posse do Santo dos Santos. Para que eu possa estar aqui, eu tenho que acompanhar o irmão Aoliabe, coisas pormenores. Não pode estar sujo, não pode estar com gordura, não pode estar sujo, não pode estar com a mente suja, senão eu morro, porque ali eu estou no Santo dos Santos. Você morre espiritualmente e depois fisicamente. Porque você entrou num processo sagradíssimo, mas com a mente suja, coração corrompido, sem entendimento também, né? E o Eterno é limpo, né? Ele é o dono da limpeza, ele não aceita sujeira. E aí, se eu não tiver nos trechos, vai sobrar para mim. Então, a parte emocional, que é o terceiro diedro, é isso. É você absorver o lado bom dessa fala, do que estão tratando com você para formar esse tabernáculo. Porque senão você vai entrar numa situação complicada, como a gente já entrou, né? Quando a gente já foi menina, né? Fomos mocinha, fomos adultas, estamos caminhando para a velhice, fomos enganados várias vezes. Por quê? Porque a gente não usou os 4 diedros que o irmão Oliabe nos ensinou aqui. O capítulo 38 de Êxodos trata como eu lidar com os seres humanos, como eu lidar com o patrão, como eu lidar com a minha casa, com a fala de uma pessoa ignorante. Nós vamos tratar disso. Como lidar com a nossa própria falta de afago, né? Porque quando eu estou sem afago, eu fico ignorante, eu fico dando coisa, né? Eu acho que ninguém presta, né, irmão Paulo? Eu não tenho o que eu quero, então eu vou fazer pirraça, né? E eu louvo ao Criador, louvo Adão e Eva, louvo Cã e essa menina, a esposa dele, louvo Leia e Jacó, louvo meu pai em memória, Dona Marisa, minha mãe, e louvo Marco Andrade Abrão e os rabinos que me ensinam a orar. Você vê, antigamente a gente olhava, dava preguiça de ler. Gente, isso aqui é um livramento fortíssimo. Desde você milionário, você não sabe. Então, a falta de entendimento faz a pessoa pecar. E o capítulo 38 de Êxodo, não dá nem vontade de parar de ler, é gostoso demais. Ensina a você se livrar de problemas, a se valorizar, a você compreender o sentido da vida, a não concordar com uma pessoa que é inepta, é inércia. Quantas vezes na nossa cultura aqui, eu já vou falar do quarto diedro, a gente concorda com alguém no ônibus, né? É isso, menina, é mesmo. Nós temos que parar com essa linguagem. O que é ligado aqui é ligado lá em cima. Se você concordar com o erro, aquela amarração dela também vai para você.
Então você não tem que concordar com o ignorante. Valorize a sua vida, valorize a sua fala, a sua autoridade é autoridade, e ninguém pode te impedir disso. Sou o Eterno. Então o Eterno vai tratar conosco essa consciência do irmão Oliabe, da tribo de Dan, que era responsável. Ele era um desenhista, púrpura, carmesim, linho fino, ouro gasto na obra do santuário, ouro, oferta da oferta, 29 talentos, hein? 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. 29 talentos. O que é isso, irmã Marise? Na Bíblia aqui, 24, 29 talentos, 730 ciclos. O que é isso? 29 talentos, 730 ciclos. O que é isso, gente? Então, esse diferencial de Torá, o povo hebreu é isso. Nós estudamos Bíblia. Se você não estudar a Bíblia, você vai ficar patinando. Ou vai ignorar, pula para outro. Não sei o que é isso, mas não é assim. Às vezes aqui está a chave para você sair de uma consciência de amarração, de dúvidas, de coisas que não consegue progredir. 29 talentos, 730 ciclos. E é conforme o ciclo da nossa santificação. Quando o Eterno fala conosco nessa linguagem, não é propriamente dito no lado literal, né? Claro que sim, mas ele está tratando da nossa consciência espiritual, do nosso sentimento, que é o lado do quarto de Éden. Para que a gente possa dar esses 29 talentos, a gente precisa compreender o 2 e compreender o 9. Compreender o início e compreender o fim. Né? Que é, o 9 é o mundo vindouro, o 2 é o reinício de configurações. Então, quando a gente tem a compreensão, irmã Marli, do que você está gerando, da sua família, o 2 significa família, significa o livro de Gênesis todo, significa o planeta Terra, significa que você vai verificar ou na sua família, ou na Bíblia, ou em Gênesis, ou nos seus negócios, o 2. O 9 é uma mulher, é todo o lado feminino disso, e é um mundo vindouro, 29 talentos. 2 com 9, 11. 11 é homem e mulher, mulher e homem, é equidade, é um julgamento que já foi feito, já foi tratado, é algo, esses 29 talentos, é algo que você sabe o que você fez e vai apresentar ao Criador. Amém? Algo que você fez, algo que já está, você já verificou, já viu que estava certo, você deu a sentença e vai ofertar com 29 talentos para formatar o tabernáculo. Esse tabernáculo aqui, o tabernáculo emocional. Por que muitas pessoas casam e não dá certo? Porque você não formatou os 29 talentos. Você não verificou como era o futuro desse homem ou dessa menina. Você não verificou o 2 dele. Você não somou as duas partes dele para que haja um 11. Se houver 13, 12, ou se houver outro número, sai fora que não tem equidade. A nossa relatividade é com 11, é com equidade. Como ali a gente viu aquele exemplo lindo lá semana passada, né? O lado feminino aqui, que são as argolas de ouro, e os varões, não o varão aqui, ó. É a mulher que leva ela aprende a arca e ele leva a arca, mas um depende do outro. Não tem como fazer algo interdependente numa relatividade de Bereshit, de Gênesis. Aqui em Gênesis, o Eterno fez, observe isso bem, glóbulo branco, glóbulo vermelho, olho direito, olho esquerdo, ovário 1, ovário 2, perna direita, perna esquerda, um par de rins, 2 pulmões,
Observe, noite, dia. Tá? Então, o Eterno trabalha no 2, no Bereshit, A e B. Sangue claro, que é o glóbulo branco, sangue vermelho, que é o glóbulo vermelho. Né? O ciclo de Tumá, impuro, o ciclo de pureza. Então, o Eterno trabalha nesse sentido para que nós podemos evoluir nesse mundo aqui, planeta Terra. Né? Aqui é um ciclo que dá um total de 29 dias, 29 talentos, tá bom? E os 730, os 730 ciclos, também conforme o ciclo nós temos 2 Shabbats, 7, 7, e nós temos um Gimel. Né? Então, para que a gente tenha esse Shabbat emocional, esse Shabbat físico, e a gente possa também dar essa logística, conforme o ciclo, a gente tem que ter equidade. Eu não posso emanar santidade aqui se eu não estiver bem lá em casa, na minha vida pessoal. Vocês captam sem perceber o meu problema, porque eu estou falando da palavra, mas eu sou uma energia dentro do corpo. Então eu não posso estar sujo, eu não posso estar com pensamentos ruins, eu não posso estar com problemas. O sumo sacerdote, o sacerdotisa, tem que estar bem para emanar o amor do Criador. Então, esses 730 ciclos é isso, de acordo com o ciclo do santuário. Então, até é bom nisso. Ele podia dirigir e falar assim, não, eu quero assim. Mas ele diz, é de acordo com quem vai receber isso, com o ciclo do santuário. Baruch Hashem? Amém. Então, nós tratamos da visão da Parashá Pekudei com relação ao primeiro de Elo, segundo, falamos do terceiro, e falamos um pouquinho do quarto de Elo. Mas ele não terminou. Passou que 25. A prata dos arrolados da congregação montou em 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário. De todo aquele que passar para os arrolados, da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. Houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário. E as bases do véu, para 100 bases, eram 100 talentos. Um talento para cada base. Mas os 2.775 ciclos fez colchetes para as colunas, cobriu os seus capitéis e fez as faixas. O bronze da oferta foi 70 talentos, 2.400 ciclos. 30. Dele fez as bases da porta da tenda da revelação. O altar de bronze, o crivo de bronze, para ele, todos os utensílios do altar. As bases do átrio ao redor e as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo, todas as estacas do átrio ao redor. Bom, então, entendemos que o quarto de Elo, a gente falou do primeiro, falamos do segundo, falamos do terceiro energético, e o quarto de Elo nada mais é que é uma formatação dos valores de quem dá, de quem recebe, do que vai ser formatado. É o quarto de Elo. Né? Essa visão, o Eterno trabalha nela. Através dessas visões, você consegue obter cura emocional e física. Você consegue evoluir, ficar muito bem. Irmão Cláudio, por que o povo hebreu lá em Israel são riquíssimos? Porque eles trabalham no capítulo de Êxodo 38 e tem um estudo profundo dos 4 de Elos. E você sabendo ler e se aprofundar, você vai conseguir prosperar de uma forma magnífica. Tá? Não tem impacto, não tem nada disso. É uma forma, sim, é uma forma de
a gente lidar com a santificação de uma forma plena e justa. O Eterno trabalha com justiça. Ele não trabalha faltando ali ou acolá. Né? Então a gente precisa ter essa leitura do quarto diedro, que é ver a forma como ela é e essa forma ver como você é também. É o quarto diedro. Isso acontece na matemática divina, na internet todo tempo. E só quem tem essa visão é o povo que vive em santificação. Tá? Engenheiros eletrônicos conseguem ler, professores de matemática conseguem ler isso também, físicos também conseguem ter essa visão dos quatro diedros. Mas como a maioria não se santifica, leva tudo a grosso modo, né? Fazem apps, é isso? Para ganhar dinheiro, algo parecido. Mas nós não. Nós aqui nós vamos aprender a sabedoria divina, mas para a gente se santificar e para a gente estar no mundo vindouro. A gente ganhar o número 9 da Terra. Né? Mundo vindouro, sim. Como é o mundo vindouro, irmão Kraus? Nós teremos a capacidade de cear com o nosso querido Yeshua. Nós teremos a capacidade de ser um corpo de carne, mas ao mesmo tempo um corpo de luz. É o nono ano, né? É a nona emanação do ser humano. Que o inimigo, Hassatan, está tentando bloquear isso em nós. Ele tem feito isso na sociedade, tentar bloquear a sua capacidade de ganhar o número 9, a nona emanação, como Yeshua ganhou, o nosso querido Enoque ganhou, e deixa-me ver, Enoque, Yeshua, Elias também, né? São pessoas que foi na morte e voltou à vida. Ele tem a capacidade de vir como carne, ele pode brotar ali em espírito. Nós vamos ser assim também. É o mundo vindouro. E por isso os inimigos têm tentado atrapalhar, porque eles não têm esse DNA espiritual e físico, e eles têm uma inveja total e mortal de nós, e por isso eles tentam bloquear a nossa santificação, para você não ter essa emanação número 9, conforme Yeshua tem, conforme Elias está vivo tem. Ele não morreu, Elias. Yeshua até morreu, mas Elias não morreu. Enoque não morreu também. São seres humanos que estão vivos. Tá? E a gente está nessa frequência para a gente sair de uma situação desmerecida. Essa é a palavra mais certa. Porque nós aqui somos merecedores do bem do Criador. E a gente está aqui para se santificar. A gente não está como as nações que, como um servo pidão. Me dá emprego, me dá carro, me dá Kombi, me dá Petrobras. Eu quero homem, eu quero mulher, pelo amor de Deus, me dá, eu quero. Não. Aqui nós queremos a santificação como Criador, para nós termos a oportunidade de viver um novo dia. O Eterno, quando fez Adão, deu para ele 6 dias. E o sétimo, o Eterno usou para Adão se santificar e ter o sétimo emanação. Quem é o ser humano aqui no planeta Terra que tem a energia, mas não sabe usar? A nona emanação? As mulheres. Todas as mulheres têm a energia da nona emanação do Criador. Já tem o mundo vindouro. Já nasceram circuncidadas, não precisa cortar nada. E tem a vibração de falar assim, levanta carro, e o carro flutuar. Vocês têm essa capacidade, mas não sabem utilizar a nona emanação energética. Porque Satã não quis, Amaleque, os narizes em pé, metido é santo, que não entende do hebraico, não entende do árabe,
e acha que é santo, acha que está ensinando certo, e também pelo ego, né? Abaixa e oprime as mulheres, né? E ele fica falando bobagem em cima do altar, e às vezes a mulher com uma unção tamanha é oprimida e não pode falar nada, né? Por quê? Por causa da ignorância. Então nós temos que obedecer o Criador para nós termos essa evolução. Observe-se que existem pessoas que têm o dom para cura, né? Tem o dom de transformar. E observe que tem pessoas que você se aproxima, amarra a sua vida, bagunça tudo. Se tiver 2, 3 dias na sua casa, quebra copo, quebra, estraga telefone, filho perde emprego, dá tudo errado. Por quê? Porque ele vibra uma vibração baixa. Então, a enumeração dele não é de santificação, é de coisas terríveis, que eu não gosto de falar o nome. Né? O Rabino me ensinou, Cláudio, nunca fale na sua boca, na sua casa, na congregação, nome de demônios, nome do mal, chama-se inimigo. Quando você fala, você chama ele para dentro, ou ela, que tem demônios femininos e masculinos. Então, chama-se inimigos. Mas nunca faz igual as nações que eles fazem o culto, mas é a noite toda chamando o nome de fulano. E o do eterno mesmo eles não falam, né? Não é assim? Então nós não podemos estar vibrando imundícia aqui dentro. É só bênção, vitória, libertação, entendimento bíblico para que a gente saia dessa masmorra, uma consciência que colocaram na gente para a gente ficar presa. Né? Igual depois, segunda-feira, eu vou lá na casa de irmã Miss conversar com ela, vou lá na casa de irmã Maria, para a gente comprar o leite natural da fazenda aqui de Virgem Santa, não comprar o de caixinha que está com veneno. Né? Eles estão fazendo de tudo para tirar a santificação e envenenar a população. O rapaz já me deu um número, está aqui, vou passar para a irmã Miss, né? E a gente se santificar, tá bom? Para a gente ter esses 4 dielos. Quando chegar uma pessoa, você vai ter a ciência de ler ela por dentro e por fora. Não precisa falar nada. Porque a Torá vai fazer isso com você. Você vai ter o entendimento de como está aquela pessoa no estado emocional, a vibração dele, qual é a intenção desse camarada. E aí você já tem a sua sentença, né? Porque você conseguiu compreender Êxodo 38, do 21 ao 31. É um livramento tremendo que não tem nada nesse mundo valioso que valoriza mais esses 10 capítulos, passuques, que ensina-nos como a gente vê os pormenores do eterno, as coisas minuciosas, e se santificar. Porque se a gente não compreender a minuciosidade do Criador, nós não vamos conseguir ter a santificação com o eterno. Baruch Hashem? Amém? Amém. Agora nós vamos para o capítulo 39, que vai falar da veste sacerdotal. 3 e 9 da 12, tá? A raiz do determinismo, o ponto final dela é um 3, tá bom? Então o Eterno está dizendo que esse capítulo 39, com 43 versículos, ele nada mais é que é uma logística infinita, não só nesse mundo aqui que a gente está aqui, mas no mundo vindouro também haverá esse capítulo aqui das vestes sacerdotais, tá? Porque, gente, antes de nós entrarmos, aqui no planeta Terra é o estrado dos pés do Criador. Vocês sabiam que existem outros lugares acima daqui que são planejamentos do Criador? Existe. Existem céus e céus. Aqui é o final. Existem planos maiores e melhores do que aqui.
E nós estamos aqui numa consciência de peregrinação, de passagem. É um estado probatório aqui. Eu já fui menininho, já fui rapazinho, estou indo para a velhice, né? E assim somos nós aqui. E a nossa consciência vai evoluir, o nosso Lua vai evoluir para mundos superiores. Nós vamos para o chamado. Nós não vamos ficar aqui. Aqui não é a nossa residência total. É só uma consciência de tempo pré-determinante. O marido é determinante, a função de filha, de mãe. Depois você vai evoluir nisso. Alguns ficam... Eu tenho 33 anos com Tânia. Daqui a 2 meses eu vou fazer 33 anos de casado. Mas tem gente que é 1 mês. Meu irmão casou, durou 7 meses de casado. Tem gente que é 40 anos, tem um que a esposa falece, tem outro que o marido prefere beijar o bode. Não é assim? Então é questão de tempo determinante. E a gente fazendo 38, dura-se um melhor tempo nesse tempo aqui, nessas funções que a gente tem. Essa função de mulher, mãe, mulher sacerdotisa, de Tânia, mãe de Thales e de Emerson, de Dona Marise, mãe de Cláudio, Valdo, pai de Dionísio, Eunice, mãe de Wellington, é um momento probatório. Tá? Fique bem claro sobre isso. Vai chegar um momento que você vai evoluir, tá? Para Chapecudei. E a gente vai tratar isso nas vestes sacerdotais. Tá? Porque pela nossa forma de nós sermos criados aqui, que a gente tem um fósforo, né? É um elemento bioquímico de 40 milímetros do nosso corpo. O fósforo é um elemento que acende a ira, acende a vontade de comer, acende a vontade de bater, vontade de beijar, é o fósforo. E ele acende o ego também da gente. Não, eu não vou dar. Eu já dei e eu não vou orar mais. Ele é teimoso, não vou mais orar. Isso é o fósforo que tem na nossa carne. E calibra a gente. O de Caim, ele não teve equilíbrio, então ele matou o irmão. Né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio para a gente não usar ele e daqui a pouco, nossa, eu fiz uma besteira. E aí, então nós temos esse fósforo que faz a gente pecar, ou faz a gente ficar forte, faz eu pegar essa mesa aqui, né? É o fósforo. Faz eu sentir prazer. Né? Então a gente precisa ter a calibração do nome do Eterno, do nome da santificação do Eterno, que é o fósforo, por exemplo, né? Nós temos a tinina, guanina, citosina e serotonina. As 4 bioquímicas que é o nome do Eterno. Isso é científico, todo o povo de Israel sabe disso, todos os rabinos nas congregações do mundo inteiro falam isso. Né? Por que o homem não pode beijar a mulher menstruada? Não pode beijar na boca? Por que, irmão Val? Aí fala, mas gente, o livro de Levítico é uma coisa chata. Eu não gosto do livro de Levítico. Sábado que vem vai começar Levítico aqui, né? Essa é a última porção de Shammot, 23 porções. Semana que vem é Vaikra, Levítico 1. Né? E as nações dizem, eu não gosto de Levítico, Levítico é chato. Mas o que tem eu beijar meu marido menstruado? Mas não pode, 7 dias não pode. Aí, o que o pessoal fez no laboratório lá de Israel? Foi lá, fez assim na boca da mulher, ó. Pegou a saliva, botou lá no microscópio, aí viu. A mesma enzima que uma cascavel tem, é a mesma enzima quando uma mulher está menstruada. Essa enzima, se ele beijar, vai dar câncer de próstata nele. Nele. E quem vai para o buraco depois, irmão Valdo? Então, se o Eterno falou em Levítico 12, olha, são 3 capítulos, hein? Capítulo 12, 13, a mulher depois do parto, e 14, um pedaço do 15.
4 capítulos falando de pureza e impureza. Mas as nações vão ensinar isso para você? Não vai. Ele vai até falar, não, rapaz, não pode não, senão o inimigo entra. Vocês têm que ficar juntos direto. Mas não pode. Porque a enzima que está na saliva na hora que ela beijar, vai dar câncer de próstata nele. E depois ele que pode ir para o buraco. Então, esses 7 dias, não pode beijar o homem se a mulher estiver menstruada. Tá? Então, isso é um estudo do laboratório de Israel, e por isso mostrou as mulheres na sinagoga no Rio de São Paulo. Ah, tá, então tem que respeitar. Então, se o Eterno botou na Bíblia, você não pode descartar, porque é kadosh para você mesmo. O irmão Valdo mesmo. Ele não vai ter doença nele, nem em mim, nem em vocês. Então, quando o Eterno diz, o capítulo 38, e agora nós vamos entrar no 39, é um benefício, livramento, para você não parar na Unimed, ser enganado por aqueles palhaços lá, que aquilo lá é mentira. Né? E Apocalipse diz que remédio sintético é feitiçaria, são feiticeiros. O Eterno não lê essa medicina aí, sintética, como santidade ou como saúde. O livro de Apocalipse lê essa medicina atual aí como feitiçaria. O Eterno não quer que você tome Doril, Anador, nada disso. Ele quer que você pegue 3 folhas de laranja da terra ali, faz o cozinho e toma o chá. Não comprar Doril. Entendeu? Para o Eterno você está fazendo feitiçaria para o seu corpo. Tá? Então, a gente precisa ter a compreensão da Torá para a gente não cair num abismo. Tá? E nós demos o exemplo, agora de 2020, sobre aquele rapaz de São Paulo, de 68 anos, que voltou da China com o vírus. Quando foi em maio, já tinha 13 mil pessoas, né, no Brasil e tal. Entendemos o diedro 2, o diedro 3, o diedro 4. Saímos um pouco da versa sacerdotal e entramos lá em Levítico 14, só para dar uma limpeza no entendimento da fala. E agora a gente vai para as vestes sacerdotais. Veste sacerdotal, ela tem, irmã Marli, 2 torcel de linha. Eu estou com 2, eu estou com calça jeans e estou com esse terblinho aqui, o off-ford, esqueci o nome desse pano. Então, eu estou na risca da beirada, mas eu estou cumprindo a palavra. Nós não podemos ter mais de 3 tipos de linha no corpo, é uma ordenança do Eterno. Né? Por quê? Porque causa doenças de diversas situações e a vibração, o Rua do Eterno não lê como santificação. Então o Eterno quer que nós tenhamos a veste sacerdotal. Nós vamos falar agora dela, eu vou ser rápido, tá? Porque a gente tem que andar. Fizeram também de azul, púrpura e carmesim as vestes, finalmente tecidas, para ministrar no lugar santo. Fizeram as vestes sagradas para Harã, conforme o Eterno ordenara. Assim se fez a história de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Bateram o ouro em lâminas delgadas, as quais cortaram em fios, para entretecê-las no azul, na púrpura, no carmesim, no linho fino, em obra de desenhista. Fizeram-lhe ombreiras se uniam assim pelos seus 2 cantos superiores. O cinto da obra esmerada da história, que estava sobre ele, formaçava uma só peça, e era de obra semelhante de ouro, azul, púrpura, carmesim, linho fino, torcido com martelo de sava, ordenado. Também prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, lavradas com a gravura de um selo, com os nomes dos filhos dos hebreus, as quais puseram sobre as ombreiras da estola para servir de pedras, no memorial para os filhos dos hebreus, com mortero de save, ordenaram. Fez também o peitoral da obra de desenhista, semelhante à obra de história de ouro, azul, púrpura, carmesim, linho fino torcido. Quadrado, duplo, fizeram o peitoral,
O seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo, sendo ele dobrado. Engastaram nele 4 fileiras de pedras. A primeira com rubi, um topázio e uma esmeralda. A segunda fileira como um jaspe, uma zafiro, um diamante. A terceira fileira será como uma opala, uma ágata e uma ametista. E a quarta fila será como um berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas com ouro nos seus engastes. 14. As pedras eram segundo os 12 nomes dos filhos dos hebreus. Serão como a gravura de um selo, cada um com o seu nome para as 12 tribos. Passuque 15. Também fizeram sobre o peitoral candeiazinhas, semelhante às cordas, obra de trança de ouro puro. 16. Fizeram também 2 engastes de ouro, as 2 argolas de ouro. Fixaram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. 17. Colocaram as 2 candeiazinhas da trança de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. 18. As outras 2 pontas das 2 candeiazinhas de trança colocaram nos 2 engastes e as puseram sobre as ombreiras da estola, na parte dianteira dela. 19. Fizeram outras 2 argolas de ouro e puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estavam junto da estola por dentro. 20. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras de estola, debaixo da parte dianteira dela, junto à sua costura, acima do centro da obra esmerada da estola. 21. Ligaram o peitoral pelas suas argolas, as argolas da estola por meio de um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto da obra esmerada da estola. O peitoral não se separasse da estola, como o Eterno tinha ordenado a Moshe. Muito bem, até aqui nós sabemos que esse trabalho das vestes sacerdotais, nós temos ouro, né? Temos linho fino, torcido, carmesim, azul também. Por que isso, irmão Cláudio? Até na Leotex é difícil encontrar linho, né? Quando compra é R$ 90 o metro. E aí, Cláudio, como é que fica isso aí? Porque é difícil a gente encontrar azul ou carmesim, um linho vermelho, né? E como é que eu vou botar ouro? O ouro é muito caro. E aí, Cláudio, como é que a gente vai fazer? Muito bem. Nós entendemos que a veste sacerdotal ela é um caráter energético. Tá? A física é importante? Sim. Mas a veste sacerdotal, irmã Marisa, ela é energética. Ela é Marli. Ela é Marise. Ela é Tânia, ela é Eunice, ela é Val. Como assim, irmão Cláudio? A sua conservação dos seus afazeres aos 18 dias é um ouro para o Eterno. Tá? Porque os 18 dias é o período fértil que a mulher tem, né? No período de tomar. O período que ela de lidar, né? O período que ela tem a capacidade de fazer a transformação, né? De menstruar ou não. Tá? Quando ela não menstrua mais, é sinal de que ela se evoluiu nesse passuque, né? Esse mandamento da lei de tomar, né? A lei de purificação, para ela não tem mais validação, ela já se elevou, é menos um preceito, tá bom? Esse preceito da lei de tomar, de purificação, é dada no período de fertilidade, tá? Porque são 613 mandamentos do Eterno, mas 3 tem que ser feitos só em Israel. Esse só no período fértil. Então, há alguns mandamentos que a gente não tem como fazer, tá? Porque está fora de êxito, né? Está fora do esquadro. E a parte de ouro carmesim, de linho carmesim, a parte vermelha é a parte que você vê como vida. Né? Tudo que você cria que vai se tornar vida, suas criações, ou que você vai receber, é o linho fino torcido carmesim. Assim também o azul, que representa o céu, o chamai, representa a mansidão, calmaria, ternuras, representa Shalom. Então, esse linho fino torcido azul é a consciência de Shalom, a consciência de coisas espirituais, de coisas da palavra e de apaziguação, de equidade, de resiliência. Tá? Então, veste sacerdotal, nas nações eles entendem só como um pano, né, Val?
mas é a consciência sua energética. É o seu lado do primeiro diedro, como eu te disse, lá na igreja. Seu segundo diedro, seu terceiro, que eu já falei, o quarto. Isso é a veste sacerdotal nossa. E além disso, a gente tem, né, uma chapa de ouro na testa, que o Eterno pede para colocar, né? Ele manda fazer um turbante, aqui está faltando a tiara, né? Eu tenho que fazer a tiara. Depois eu vou comprar ela mais cinza escuro para ficar bonitinho. E depois tem que ter a estola, mais ou menos do tamanho do meu dedo, de ouro em cima da tiara. Uma chapa, né? O Eterno manda fazer isso. Aqui e também na barriga de cinto. Por que o Eterno manda fazer isso? Porque aqui a minha consciência ela é sacerdotal. O Eterno pede dos 30 dias que eu tenho que ter 18 dias de santificação plena dele. Quem é sacerdócio? Essa que é a realidade. E no imbigo? No imbigo não é só para evitar energias negativas. Que a gente absorve o olho grande, a rabada mal olhada pelo umbigo, tá? Então, quando você tapa o umbigo, você evita de absorver a má fala que uma pessoa jogou em você, ou que olhou você com ódio, porque você é muito bonita, ela não é, então ela te olhou com desprezo. Essa energia entra pelo seu umbigo, tá? E destrói você todo aos poucos. Então, quando você coloca essa chapa de ouro aqui, ela não entra em você. Como é feito isso de forma energética? Como que é? Através do seu comportamento. Você tem que se mostrar neutra na sociedade, muitas das vezes, para a energia ruim não adentrar sobre ti. Eu aprendi isso com meu pai, quando eu era criança. Ele falou comigo, Cláudio, nem tudo você pode falar. Às vezes, se você falar que está tudo bem, ele vai lá e vai roubar o que você tem. Não fala que você está bem, não. Finge que está mal. Que aí eles não vão cobiçar nada de você. Ele falou isso comigo. E eu lembro disso até agora na minha cabeça. E é verdade. Se você se amostrar muita coisa, aí vem no culto com o carro, aí no outro culto já vem com a moto. Isso traz uma energia ruim para quem não tem aqui dentro. Aí vai te cozinhar sem você perceber. Porque ela não tem, ela vai ficar com raiva, vai ficar ressentida, vai começar a criar até um atrito, porque ela, mas me tem, mas eu não tenho, né? E aí pode gerar essa energia ruim nas suas coisas. Então o Eterno pede para a gente colocar um cinto aqui, para mim depois não estar lá no cavaleiro pulando, assanhado, inventando moda. Então eu tenho que ter uma túnica com um cinto, está faltando aqui, para aprender bem, para não inventar moda, né? Senão eu posso inventar moda e daqui a pouco eu estou numa situação complicada. Tá? Então o cinto e também essa pastilha de ouro no umbigo aqui tem que ser feita, na testa também. Tá? O povo de Israel hoje está muito distante do Eterno, né? Cobram na loja de Niterói R$ 4.000, né? Pelo tefilim, que até hoje eu não tenho, né? É R$ 4.000. Né? O da testa e 4.000 do braço, 8.000. Aí fica difícil, né? Mas eu peço perdão ao Eterno todos os dias e tal, uma hora eu vou conseguir comprar. Né? Então, as coisas do Eterno é dessa forma. Tudo é em santificação. Tá? E as nações saíram das vestes sacerdotais porque eles não amam, irmão, o Criador. Eles amam isso aqui, ó, físico. Aquele carro ali, é uma coisa que o Eterno pode dar físico. Mas é um governo finito. O Rabino diz que é um governo secular. Dura 10 anos, 5. Se conservar muito, 50, 80, né, irmão? E de repente o ladrão vem e rouba também. Né? Então, o processo das vestes sacerdotais, ela é um processo energético. Você vibra essa energia. Eu quis isso para mim.
Eu estou desde 4 de agosto de 2011 pelejando por essa túnica. Lutando muito, mas muito. E estou lutando bastante. Eu me consagrei, eu não. O Eterno me consagrou em Brasília. Eu fui circuncidado lá em Brasília, na Embaixada de Israel lá. E eu vou ser consagrado a rabino lá em Jerusalém lá. Eu vou lá. O Eterno vai me levar lá, vou ser consagrado lá. Não de boca com uma mentira ali. Eu sou não. Eles lá que vão me levantar. Cláudio, vem cá, filho. Chegou a sua vez. Aí sim. Não é pelo meu esforço. Porque ser Valdo é um reconhecimento de fora para dentro. E as pessoas querem ser um eu, mas é de dentro dele. A sociedade te reconhece? Não, então não foi o Eterno. Você não é reconhecido. Através das minhas ações, irmã Maria, eu serei reconhecido como tal. Vai depender da minha responsabilidade fiscal. Essa é a grande realidade. Então eu lutei lá na igreja como porteiro, cheguei a missionário. Aí de missionário eu vim para hoje. Aí agora eu estou lutando para se tornar um rabino. Mas lá em Israel, o rabino geral de Israel que vai me levantar. E não que eu vou botar na internet que eu sou rabino com mentira. Eu não estou no altar de Satanás, estou no altar do Eterno. Vou botar uma coisa que eu não fui levantado? Foi o meu ego que quis? Isso não é verso sacerdotal. De uma pessoa que está doente, vem aqui para ser curada e não é? A cura virá se eu tiver responsabilidade sacerdotal. Então vai vir. E se eu não tiver, a cura não virá. A cura virá se eu tiver responsabilidade no altar do Criador. O Eterno vai me honrar certamente. Eu estou andando direito com ele. Você guarda o mandamento? Guarda. Então, amém. Então pode orar que o Eterno vai dar a resposta. Não guarda mandamento. Está no shopping olhando para a mulher dos outros. Não guarda mandamento nenhum. Como que o Eterno vai usar você para vir uma cura? Não tem como. É mentira. Você não guarda mandamento, rapaz. Para ser do Eterno, você tem que largar o mundo. Eu deixei Petrobras para trás, plataforma de petróleo, emprego, para guardar o mandamento do Criador. Em 2013 foi a minha última vez que eu parei de desobedecer o sábado. Tem 11 anos que eu estou obedecendo o Criador. Se for para mim ir para lá, o rabino já falou, olha, vai na praia, pega a Bíblia e enterra lá, é mais bonito. É mais bonito você cavar um buraco no seu terreno, bota uma sacola, enterra a Bíblia lá, agradece o Criador. Faz o seu mundo, é do seu jeito. Fica mais bonito assim. Do que você falar que é uma coisa e não é. Rapaz, não adianta você ser, mas o mundo espiritual não reconhece você. Isso é triste. A sociedade reconhece. Mas o mundo espiritual não reconhece você. E agora? Então não tem lógica. Então, o verso sacerdotal é uma energia que é brotada de você e, através dos seus sacrifícios, você se torna uma sacerdotisa. Na religião, só existe o sacerdote homem, mas não existe. Aqui na Bíblia, o Eterno tem um sacerdote homem e tem a sacerdotisa mulher. O Eterno, irmã Maria, só deu essa arca aqui, o Eterno só deu a Moisés, quando ele foi lá na casa de Ito, Jetro reconciliar com Zéfora, com a esposa dele, que ele largou lá com 2 filhos, com Gerson e o outro.
quando eles voltaram a se falar e ficaram unidos, o Eterno mandou eles subir e pegar os 10 mandamentos. O Eterno não vai dar ministério para quem não tem vida no altar e não tem a sua pessoa ao lado. Se não tiver, é mentira. Foi para achar de semana retrasada. O Eterno só vai dar responsabilidade para a mulher ou para o homem, sacerdotal, se tiver a pessoa cônjuge junto. Separado não é ministério, não existe. Porque ele não deu a Moisés ficou rodopiando lá e teve que conversar com o sogro deu conselho a ele reconciliou com o Céfaro, aí ele subiu, o Eterno deu os 10 mandamentos. E aí eles seguiram adiante, Jetro voltou para a Mesopotâmia, para o Iraque, e ele subiu com a esposa e foi líder da congregação. Enquanto ele não resolveu a vida dele com a mulher dele, o Eterno não falou com ele mais. Veste sacerdotal é uma energia de responsabilidade própria. E aí é brotado isso, essa luta toda. O povo de Israel sabe que eu estou aqui, lá. A embaixada sabe. O povo do Rio de Janeiro sabe que Macaé tem um pontinho de fala de Torá. Eles sabem que eu estou aqui. E eu tenho amizade com o povo de lá, né? O povo do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Israel. Ele sabe que Macaé tem um rapaz que está falando de Torá em Macaé. Ele sabe disso. Então eu estou pelejando para Macaé brotar as almas de Torá para entendimento aqui. Como tem na Batista, Assembleia. Quem é da Assembleia vai ficar na Assembleia, né? Quem é católico vai ficar na católica, muito bom. Então, as almas de Torá vai vir para cá, que é Torá, que gosta de Torá, gosta de mandamento, os homens, as mulheres, vai vir para aqui, quem é de Torá. Entende? Porque é um caráter, as coisas do Eterno é pessoal. Se eu fosse da Umbanda, eu estava lá na Umbanda. Se eu fosse do Candomblé, estava no Candomblé. Se eu fosse da cachaçada, estava na cachaça, lá no Velho Barreiro. Eu sou da Torá, então vou ficar na Torá. Quem é da Torá, Rio das Ostras, Conceição, Macabu, Campos, a região de Casimiro, e Macaé tem, vamos lá, vai vir para cá. Então é uma questão, a versa sacerdotal é uma questão pessoal e intelectual de cada alma. Não adianta você forçar a barra com uma pessoa que não lê santificação. Torá é para as almas que ama a santificação, que tem raiva do mundo, que não gosta de ver as coisas erradas do mundo. Eu sou assim, eu gosto de ler, eu gosto de orar, e gosto de me santificar, e me sinto santíssimo e felicíssimo quando eu acabo de orar ou acabo um mandamento que eu consegui. É maravilhoso. Quem é da Torá vai ter esse comportamento. Se não gostar dos mandamentos do Eterno, não passa do altar de cobre. O Eterno botou no meio ali uma bacia pequena de cobre que ele bota para lavar os pés e as mãos para poder adentrar. Se a pessoa não entrar na consciência sacerdotal, ela não aguenta ficar, a vibração energética de Torá é muito forte, a Torá bota para fora, ela não aguenta, não vai ficar. Só fica na Torá, a Bíblia, só fica quem ama o Criador. Se eu não amar o Criador, irmão Marli, não vai adiantar que ele vai varrer para fora. Daqui a pouco eu estou lá não sei onde lá. Mas é do Eterno? É. Então, vai continuar com as versas sacerdotais, abril, maio, junho, normal. Passa prova, perde ente querido, mas não fica com raiva do Eterno. Está ali, normal. Passei por várias provas, normal, tranquilo, com calma, sem botar a culpa no Eterno. E mantendo a minha vigência de responsabilidade de santificação. Por que, irmão Cláudio? 4 coisas. Primeiro, que eu sei que o Eterno existe. Segundo, que o Eterno já me deu milagres.
O terceiro, eu vi um anjo do Criador no Rio de Janeiro, tá? Eu vi. Não tem, irmã Marli, nada nessa terra aqui, pacote assim de dinheiro, emprego na Petrobras, o que você me oferecer, falar assim, Cláudio, você quer esse armário cheio de dinheiro ou você quer ver o anjo por 10 segundos de novo? Eu quero ver o anjo por 10 segundos de novo. Perfeito, lindo, e não dá vontade de você parar de olhar. E é perfeito. Eu vi isso lá no Rio de Janeiro. Pode me oferecer o dinheiro que você quiser, que eu não quero. Eu quero ver aquele anjo de novo. Então, eu vi isso. Então, daquele dia em diante, minha filha, eu passei a pregar dia e noite, fiz 2 anos e 4 meses de jejum direto e fiquei fascinado com o Criador. Porque existe. E em quarto lugar, porque ele está aos poucos me dando a honra, me concedendo a honra, né, de favor imerecida para mim. E eu falei com Dona Marisa, ó, fique aqui, o Eterno é poderoso, vai curar a moléstia que a senhora tem. É uma energia, né? Vai curar, tem que liberar o perdão. Tem que liberar o perdão, mágoa terrível, tem que tirar o beijo, né, do tamanho, e aí você vai conseguir a cura. O remédio está aqui. Depois vai separar para dar o povo. Unha de gato está aí, cúrcuma, chá de funcho. Semana que vem, uma lambada boa de 5 folhas. Vai tomando chá, vai purificando o sangue. Nós vamos arrumar a graviola para fazer o chá de extrato de graviola fortíssimo, 2 litros para cada uma. E o Eterno, azeite, água benta, o Eterno vai curar cada um aqui. Não precisa de pólvora, vela preta e vermelha, ameaça de morte, medo, espírito de pânico, nada disso. Aqui o Eterno vai curar cada uma aqui com água, com azeite, com jejum, puro, com amor e acreditando na vibração. Eu larguei o cigarro, irmã Marli, dia 3 de janeiro de 2011. 1 ano e 3 dias orando o Eterno para tirar aquela imundice da minha boca. E já tem 13 anos que eu saí fora disso. Larguei o cigarro da Souza Cruz. Maconha e cocaína eu nunca usei isso. Saiu fora, foi embora aquele demônio fora. Então você tem que acreditar no Criador, vibrar que vai conseguir e vai vir a cura. Vai ficar docinho, vai dormir cedo, vai acordar cedo. Vai querer todo dia até ter culto aqui. Menino, que benção. Ah, gente, faz culto lá, eu quero ir para a quarta. E assim é o amor para o Criador. Amém? Baruch Hashem? A gente vai estar parando. Amanhã a gente vai falar de Êxodo 40. O Salmo, esse terrelinho aqui. Deixa eu ver aqui onde que eu parei. 35 e 38, Reis 7, Reis 8. Amanhã a gente trata dessa consciência. Gente, quero desde já agradecer a presença de todos. Eu falei correndo, né? Que a Paraxá é mais lenta, tá? É porque aqui tem pouco tempo, aí a gente tem que falar correndo e às vezes até esquece de falar algumas coisas. Mas agradeço a presença de todos. Adonai de Sebaot te abençoe cada uma de vocês. Amanhã o culto às 18 horas, eu vou chegar às 5h30, mais cedo, porque o Uber atrasou, fazendo pedido, por isso que eu cheguei atrasado, tá? E todos de pé para fazer a Bicat Kohanim. Hoje haverá uma ceia? Ah, que bom. Todos de pé para fazer a oração final. Mas antes de eu fazer a oração final, eu vou na página 25 para tratar de Ana Berroa. O Eterno pediu e eu vou fazer. Todos nós faremos. Rogamos que desaste com o poder e grandeza da tua destra as ataduras do cativeiro. Aceita o clamor do teu povo, ó temido. Exalta-nos e purifica-nos, ó muito poderoso. Rogamos que preserves com a menina dos olhos
os que defendem a tua unidade. Abençoa-os, purifica-os, outorga-lhes, com a tua justiça benevolente, contínuo galardão. Tu que és o mais alto e santo, guia teu povo consagrado, com a abundância da tua generosidade. Tu que és exaltado em unidade, volta-te para o teu povo, que sempre recorda a tua santidade. Aceita as nossas orações e os nossos clamores, ó tu que conheces o encoberto. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Agora eu vou fazer essa oração em hebraico, tá? Hana Beroab, Gedulat Minerra Tatit Celular. Kabel Renat Amerra Sagaveno Tahareno Norah. Nagbo Dorche Yehuder Kevavat Shoren. Barahen Taharen Hashamer Skaterra Tamid Golan. Assim Kadosh Berav Tuverra na erra da terra. E assim que ele mexer, penesse, eu queria que ele chaterra. Chavatendo que vai mais uma vez, tendo ele ter um outro. Mas o que chega muito mais rotolho olhando vai. Yevarei Adonai Esmereha. Yair Adonai Palaveleha. Vekuneka Es Adonai Palaveleha. Veaceleha. Shalom. Elohim é rei fiel. Tradução em português é Abicat Kohanim, bênção sacerdotal. O Eterno te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Eterno bondade de ti e põe-te a paz. E porão o meu nome sobre as filhas e filhos de Israel. E certamente o Todo-Poderoso te abençoará. Nós vamos fazer agora o Kiddush de Shabbat, tá bom? Com a Terrelim 23, tá bom? E também com o Sanvrim Maranan, um Terrelim de David. O Eterno é o nosso pastor, e por isto nada nos pode faltar. O Eterno me faz repousar em campos verdejantes, conduz-me às águas tranquilas. Restaura minha alma, guia-me por veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte, nada temerei, pois tu estarás conosco. Teu cajado, teu bordão me darão apoio e conforto. Prepara-me uma mesa de delícias na presença dos nossos inimigos. Unges com óleo nossa cabeça. Nosso cálice transborda. Certamente a bondade e benevolência nos acompanharão por todos os dias da nossa existência, e por todo sempre habitarei na casa do Todo-Poderoso. Se apartares do Shabat o teu pé, não prosseguires as tuas empresas, no meu santo dia, se ao Shabat chamares deleitoso, santificado pelo Eterno e digno de honra, se o honrares não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando das tuas empresas, nem falando das tuas palavras, então te deleitarás no Criador. Eu te farei subir às alturas da terra e te alimentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Eterno falou. Os filhos e as filhas de Israel guardarão o Shabat, para fazer o Shabat uma aliança perpétua por suas gerações. Ele é um sinal entre mim e os filhos dos hebreus para sempre, de que em 6 dias o Eterno fez os céus e a terra, no 7º dia folgou e descansou. Portanto, o Eterno abençoou o dia de Shabat e santificou-o. Com a permissão dos senhores, a vida. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que criaste tudo pela tua palavra. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste sentar no açucar. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste sobre lavar as mãos. Como foi dito, abre tuas mãos e satisfazes os anseios de todos os seres. Bendito sejas tu, Eterno nosso Criador, Rei do Universo, que da terra faz brotar o pão. Todos lavando as mãos, sentando na mesa para o Kiddush e ceia do Shabat. Obrigado pela presença de todos. Amanhã haverá culto às 18 horas. Não perca, para achar enumeração. Êxodos, capítulo 40. Amém. Todos podem ir agora, lavar as mãos, tá bom? E logo, o Kiddush de Shabat. Shalom a todos aí.